Hoje é dia de Natal. Ontem foi a noite, hoje é o dia. Ontem, aquele Jesus, aquele menino, nasceu numa estrebaria. Seus pais foram enxotados da cidade. Foram procurando onde nascer a criança e foram jogados para longe do conforto, para longe da higiene, para longe dos lugares acolhedores. O lugar que ele foi nascer, Filho de Deus, foi numa cocheira, junto com os animais. E só que hoje, que é o dia de Natal, nós festejamos esse mesmo Jesus que se tornou para nós Palavra de Deus, Filho de Deus, presença de Deus entre nós. Bem antes de Jesus nascer, os profetas já tinham predito que o Deus Javé, Emanuel, Deus conosco, ele enviaria o seu mensageiro. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz, que traz a boa nova, que anuncia a salvação. Aquela promessa dos profetas vai se realizar nesse Jesus, nesse menino que, nascendo assim, teve toda uma vida que representou a maior acolhida possível a todas as pessoas necessitadas, os pobres, os humilhados, as pessoas com problemas de saúde, feridas, discriminadas, as viúvas, as que perderam seus filhos. Esse Jesus atendeu a todos os pobres e necessitados da sua sociedade, que a ele recorreram. Por outro lado, esse mesmo Jesus, Filho de Deus, profeta, ele desagradou os ricos, ele interpelou os juízes, os fariseus, os saduceus, ele contestou os sacerdotes, os doutores da lei, e por isso ele desagradou os poderosos. E por isso é que ele sofreu um processo, ele foi condenado e terminou morrendo na cruz. Aquele que nasceu como um sem-teto, morreu entre dois criminosos, solidário com eles, sofrendo o mesmo destino. Ele, o Filho de Deus. Quando aqueles que acompanharam Jesus na sua vida e se encantaram com ele e o seguiram, começaram a pensar o que significou toda essa vida de Jesus em quem eles acreditaram. Eles começaram a rever o seu pensamento e começaram a encontrar explicações novas. Eles começaram a meditar sobre o mistério da encarnação. O que significava a encarnação? Que esse Deus se revelava dessa maneira. E então, o evangelista João, quando ele traz o seu evangelho, ele usa uma palavra muito bonita, uma expressão muito bonita. Ele diz que o Verbo se encarnou e habitou entre nós. O que significa isso? Ele se fez como um de nós, ele tomou um corpo humano, ele chegou a ser, aquele Filho de Deus, chegou a ser mais do que nunca o Emanuel, o Deus conosco, porque se fez igual a nós, a mesma pele, os mesmos ossos, o mesmo jeito de viver, de suportar e de vencer a vida. Então esse Jesus misterioso, para se encarnar, para chegar até nós, ele precisou de uma ajuda. A ajuda foi a figura de Maria, uma mulher do povo. Para se encarnar, Deus se fez corpo humano num corpo de mulher. O Filho de Deus se tornou filho de uma mulher. E dessa forma ele entrou na humanidade. Dessa forma ele se tornou como um de nós. Então, retomando o início do Evangelho de João, em que ele diz que o Verbo, no princípio era o Verbo,
significa no princípio era a palavra, essa palavra de Deus, ela não só se faz presente entre nós, mas desde o início da criação, essa palavra de Deus já atuava. Isso está no Antigo Testamento, né? E João vai dizer 2 vezes que no princípio o verbo estava em Deus, estava com Deus, estava com Deus. Então ele está querendo um pouco reforçar essa ideia do Deus conosco. Mas não só isso, quando ele fala no princípio, ele está retomando as primeiras palavras do Gênesis, as primeiras palavras da Bíblia. Porque a Bíblia começa dizendo, no princípio Deus criou o céu e a terra. O que João estava querendo dizer com isso? Estava querendo dizer, provavelmente, que em Jesus, ele que já tinha participado da primeira criação junto de Deus, agora estava inaugurando uma nova criação. Em Jesus, a humanidade toda, o mundo todo está sendo recriado. Então isto nos leva a uma vocação, a um chamamento, para que a gente participe dessa nova criação inaugurada com o nascimento de Cristo. Mas ainda mais do que isso, nós estamos sempre no princípio. No princípio é sempre, é hoje. Em cada criança que nasce, em cada geração que aparece, nós temos que recomeçar essa nova criação. Essa nova criação significa, como diz João, a luz brilha nas trevas e as trevas não a compreenderam. Isto é, as trevas não abarcaram a luz, as trevas não conseguiram agarrar a luz, as trevas não conseguiram vencer a luz. E então, essa obra, essa luta da luz contra as trevas continua até hoje. E nela nós participamos, dela nós participamos, fazendo com que a cada dia, a cada criança que nasce, a gente inaugure uma nova criação, a nova criação em Jesus Cristo, Filho de Deus, entre nós. Então é como diz Guimarães Rosa: minha senhora dona, um menino nasceu, o mundo tornou a começar.